Boa tarde. Bem-vindos ao último painel do dia, também sobre o papel da educação na promoção de igualdade e no combate à discriminação. Desde já informar que a doutora Maria João Guia não pôde estar presente e, por isso, a mesa vai ser composta por Emelinda Oliveira, doutoranda em Direito na Faculdade de Direito da Universidade Nova de Lisboa, bolseira da Fundação para a Ciência e Tecnologia e investigadora no SEDIS. A sua prática jurídica e académica desenvolveu-se no âmbito do direito das migrações, tendo contribuído com diversas associações e entidades civis, quer em formações, quer na assessoria jurídica de questões ligadas à imigração e ao asilo. A sua investigação doutoral visa analisar juridicamente a securitização da migração e as medidas desenvolvidas para combater o terrorismo e a radicalização na União Europeia. Filipe Alfaiate é empreendedor social e fundador da empresa DIAC. A sua experiência como advogado associado no escritório Clifford Chance e a sua experiência no Timor-Leste como assessor do Primeiro-Ministro Xanana em investimentos internacionais e planos estratégicos nacionais, criou com Ariana Simões de Almeida a primeira ONG timorense que trata de empoderamento económico, empreendedorismo social e mercados inclusivos. Joana Deus é assistente social e gestora de projetos na Associação Renovar a Moraria, sendo a coordenadora do projeto Gabinete da Cidadania, que presta informações e esclarecimentos sobre direitos e deveres a nacionais e estrangeiros em Portugal. Este painel será moderado por Maria Helena Rigo, professora associada na Nova Direito, coordenadora do mestrado em Direito e Mercados Financeiros, investigadora do SEDIS e responsável do Grupo de Investigação em Direito e Justiça. É também associada sênior na Sociedade de Advogados Moraes Leitão, Galvão Teles, Soares da Silva e Associados, e é membro do Comitê da Nova Escola Doutoral desde 2012. Passo a palavra para mim. Ora, muito obrigada. Vamos então, cada um dos membros irá falar durante cerca de 15 minutos. A primeira será a Emeline, segue-se o Filipe e, por fim, a Joana. Muito bem, Emeline, força. Muito obrigada, senhora professora. Agradeço a todos por continuarem conosco nesses 2 dias de conferência. Espero que tenha sido proveitoso e que estejam a gostar dos temas de debate. Hoje, apesar de a conferência ser especificamente sobre paz, justiça e instituições eficazes, a ideia desse último painel seria de falar de outras formas de se alcançar as tais instituições eficazes. E, no meu ponto de vista, as instituições eficazes dos 3 temas que são considerados no Objetivo de Desenvolvimento 16 é o mais importante, porque tendo instituições eficazes, se poderá alcançar a paz e a justiça. Portanto, ao meu ver, deveríamos começar dali. E, como muito bem falou o senhor professor Jorge Bacelar Gouveia no seu discurso de abertura, muitas vezes estamos à espera do Estado para alcançar essa tal instituição eficaz. Mas, como ele também bem mencionou, as instituições privadas, especificamente as instituições de caráter associativo, podem sim contribuir para alcançar essa estabilidade, digamos assim, social e de outras formas alcançar-se essa tal igualdade e não discriminação, que é o tema principal deste painel. Ora, também sendo académica, não poderia deixar de trazer alguma teoria, e a teoria em que me baseio para essa apresentação seria a do Habermas, especificamente na ideia do processo de comunicação. Por quê? Porque normalmente através das associações, especificamente associações de imigrantes, que são associações representativas, as pessoas, e falo isso também como uma imigrante, se sentem representadas, sentem a conversar com alguém de igual para igual. E por isso, esse processo de comunicação acaba por ser mais fácil, é agilizado. Porque, como Habermas explicava, na sua teoria da comunicação, deveria existir um entendimento mútuo. E, normalmente, são nas associações em que se encontra esse entendimento mútuo. Poucas as vezes, pelo menos assim foi quando fazia os atendimentos aos utentes, que as pessoas foram inicialmente a algum serviço público e de lá obteram facilmente alguma informação. Imaginemos nós, no caso incluo-me, já que moro há 8 anos em Portugal, quando vamos aos serviços, muitas vezes saímos nós confusos com as informações, imaginemos quando temos também uma barreira linguística, cultural ou uma outra compreensão jurídica ou de mundo. E por isso, eu acredito que as associações tenham sim esse papel importante.
Ora, como explicava, Habermas dizia que a comunicação é importante para que as pessoas se possam entender e, a partir dali, podemos compreender os nossos direitos e deveres. E, a partir do momento, digo eu, quando compreendemos os nossos direitos e os nossos deveres, estamos nos primeiros passos ou num bom caminho para alcançar essas instituições eficazes, porque podemos pedir e podemos saber também o que nos é esperado. Ora, estando em Portugal, vamos começar a analisar a Constituição Portuguesa. Claro que quando falamos em direitos e deveres, exigir das instituições públicas ou tentar encontrar uma instituição privada com a qual falar sobre questões outras sociais especificamente, é muito fácil compreender essa relação quando falamos de cidadãos nacionais e o seu próprio Estado. Mas essa relação não é tão fácil quando falamos de estrangeiros e um estado de acolhimento. Por isso, trago-vos ao artigo 15º da Constituição Portuguesa, que trata especificamente dos estrangeiros, apátridas e cidadãos europeus, e que vai dizer que os estrangeiros e os apátridas, e percebam, estrangeiros incluídos cidadãos europeus, porque eles não são imigrantes, tendo em vista que hoje temos um espaço de livre circulação, não há transposição de fronteiras, por isso não poderiam ser considerados verdadeiramente imigrantes, mas são estrangeiros por não ter a nacionalidade portuguesa. Portanto, estrangeiros e apátridas que se encontrem ou residam em Portugal gozam dos direitos e estão sujeitos aos deveres dos cidadãos portugueses. Essa é a ideia da equiparação. Portanto, há uma equiparação que os estrangeiros tenham os mesmos direitos que os nacionais. E vejam só, que aqui está escrito no segundo bloco que se encontrem ou residam. Portanto, não há uma exigência de residência e também não há uma exigência de residência legal. O que temos aqui é uma passagem. Portanto, seja um turista, seja uma pessoa que cá permaneça por 10 anos e nunca tenha solicitado a nacionalidade portuguesa, esse artigo diz que essas pessoas, sim, têm direitos e deveres equiparados aos cidadãos portugueses. Ora, a ideia principal é, o princípio da equiparação, ele vem tentar garantir outros dois princípios, que seriam o princípio da dignidade da pessoa humana, que está previsto no artigo 1º da Constituição da República Portuguesa, e o da universalidade, de que a todos serão garantidos os mesmos direitos e também serão exigidos os mesmos deveres. E tudo isso dentro de um espectro maior, mais amplo, que seria o próprio princípio da igualdade. Todos os cidadãos têm, sim, a mesma dignidade social e são iguais perante a lei. Portanto, partindo do princípio da equiparação, em que diz que estrangeiros ou apátridas têm os mesmos direitos que cidadãos nacionais, ora, está como um direito de um cidadão nacional ter dignidade social e receber um tratamento igual perante a lei. E ainda mais, no artigo 13º, no seu número 2, vem especificamente dizer que ninguém, portanto, não apenas portugueses, mas qualquer pessoa que esteja em Portugal pode ser privilegiado, beneficiado, prejudicado, privado de qualquer direito ou isento de qualquer direito em razão, e aqui destaquei, ascendência ou território de origem. Portanto, aqui volta-se a se destacar o princípio da universalidade, que não importa a sua origem, não importa a sua ascendência, sim, aqueles direitos serão assegurados, entretanto, os deveres também serão requeridos. Quando vamos mais adiante, e essa foi a proposta da minha comunicação, especificamente sobre o acesso aos direitos e aos tribunais, como sabemos, ele é feito para pessoas que não tenham condições econômicas, que tenham alguma vulnerabilidade econômica, é feito através da segurança social. E aqui é quando encontramos os primeiros entraves para essa universalidade de direitos, ao meu ver. Porque temos no artigo 1º da Lei 34 de 2004, que vai tratar especificamente sobre o acesso ao direito e aos tribunais, que esse sistema destina-se a assegurar que a ninguém seja dificultado ou impedido em razão da sua condição social ou cultural, por questões de suficiência de meios econômicos, o conhecimento, o exercício ou a defesa dos seus direitos.
E mais ainda, no artigo 6º, ele vai especificar o que seria a chamada proteção jurídica, que não se restringe ao apoio judiciário, mas também inclui a própria consulta jurídica, portanto, esclarecer questões. Entretanto, essa mesma lei acaba por, de certa forma, limitar o público-alvo desta proteção jurídica, que seriam os cidadãos portugueses e da União Europeia, e relativamente aos estrangeiros e apátridas, eles devem ter título de residência ou, se não tiverem, é exigida a reciprocidade. Portanto, a partir daqui, nós começamos a encontrar algumas limitações ao princípio da universalidade e a possibilidade de se gozar de todos aqueles direitos que a Constituição vem dizer que são equiparados. Ora, e eu estou a falar isso, mas qual seria então o papel das associações de imigrantes neste contexto? Ao meu ver, as associações de imigrantes têm sim um grande e importante papel. Voltando ao início da apresentação, quando eu falava de Habermas e da sua teoria da comunicação, ele dizia que a comunicação, portanto, seria a informação, o encaminhamento e a orientação baseados num entendimento mútuo. Portanto, as associações, no momento em que acabam por pessoas em situação de vulnerabilidade que não conseguem aceder por questões de residência, normalmente, por não ter uma residência legal. E aqui não estou a questionar, faço esse parênteses, a legislação de estrangeiria, portanto, a lei de estrangeiros. Não, essa não é a minha intenção nessa comunicação. É verdadeiramente falar sobre o acesso aos direitos, de forma geral. Portanto, ao meu ver, as associações de estrangeiros, sim, elas conseguem efetivar o princípio da igualdade e da não discriminação através da aplicação da equiparação, do princípio da equiparação que se encontra na Constituição da República Portuguesa, no momento em que eles, em substituição, não usando o termo mais apropriado, mas é o que me vem em mente nesse momento, dessa segurança social que não lhes permite, às vezes, diretamente aceder ou ter essa informação como deveria ser. Portanto, tendo essa informação sobre direitos e deveres, aqui, ao meu ver, está o clique, vamos dizer, a possibilidade de se ver efetivado a dignidade humana e social, que é a base do princípio da equiparação, a igualdade e a não discriminação. Porque no momento em que eu não estou a questionar o território de origem e a ascendência, como nós vimos no princípio da igualdade, número 2, que é o artigo 13º da Constituição da República Portuguesa, estamos aqui a dizer que as associações, sim, de certa forma, estão a cumprir e a fazer esse trabalho complementar que, infelizmente, o Estado, por questões outras, não consegue efetivar neste momento. Por isso, ao meu ver, sim, prestam esse grande apoio e tem essa função importante para que todas as pessoas, como a Constituição disse, nacionais em estado regular, de regularização de residência ou não, possam ter acesso, possam ter informações. É claro que, eu tenho uma carreira como advogada, não poderia deixar de mencionar, é claro que existem outras limitações, por exemplo, a própria deontologia da ordem, a própria possibilidade de informação jurídica. Existe a regra de que apenas advogados, portanto, pessoas formadas em direitos com inscrição na ordem, possam dar informação jurídica. Isso também limita, de certa forma, a participação ou a atuação das organizações de imigrantes, porque não é fácil, inicialmente, encontrar pessoas que sejam formadas em direito, com inscrição da ordem em vigor, que queiram trabalhar para associações em regimes de projetos, portanto, em regimes há 2 anos, 3 anos, dependendo do tipo de projeto, e que conheçam a lei de estrangeiros, porque, no fundo, quando trabalhamos com estrangeiros, mesmo que estejamos a falar de questões ligadas ao direito civil normal, também temos que conhecer, por outro lado, a lei de estrangeiros, para saber o que é possível ou não, dependendo da situação legal ou não daquela pessoa. Por isso, é claro, existe essa barreira, mas, de uma forma mais ampla, eles sim têm essa função exponencial de garantir a possibilidade de que estrangeiros, regulares ou não, tenham sim acesso à informação
de caráter jurídico, ou ao menos de conhecimento das leis, para que eles possam se defender ou saber como atuar e, às vezes, também se regularizar. Portanto, ter uma situação em que possam usufruir de outros subsídios sociais e outros direitos sociais que o próprio Estado poderia lhes oferecer. Portanto, essa seria a minha apresentação de hoje. Espero as vossas questões, espero o debate. Agradeço imensamente pela atenção. Obrigada. Boa tarde. Eu estou aqui, queria agradecer o convite para participar nesta conferência. Estou aqui, sou a segunda escolha, porque era cofundadora da empresa DIEC e também minha mulher, Ariana Simões de Almeida, que tinha sido convidada para estar aqui, mas não podendo estar, porque teve-se buscar em trabalho para fora do país, pediram-me que viessem visão. Portanto, ficam com a pior metade, mas farei o meu melhor. Para mais a Ariana, foi aluna aqui da faculdade, eu fui da Clássica, que é outra, que é concorrente, ou era também, mas sempre fui bem tratado aqui. Vou falar-vos um pouco do trabalho que fizemos em Timor e falar-vos um pouco, muito resumidamente, sobre um projeto em particular que tem a ver com o apoderamento económico de vítimas de violência doméstica, que é uma das áreas em que trabalhamos. Primeiro, estou a usar o computador errado. Portanto, isto é a primeira fotografia que nós tirámos como organização, foi em 2011. Este jovem aqui sou eu, já foi há algum tempo. A Ariana, isto foi a primeira comunidade que nós trabalhámos e a empresa DIEC surge em Timor para criar oportunidades que permitam ao povo timorense para construir melhores vidas através do trabalho deles. Portanto, através do seu próprio trabalho. E não tem uma lógica de caridade, tem uma lógica de empresa social, tem uma lógica de trabalhar com as comunidades, envolvê-las no desenvolvimento. Isto surge, porque é que surge a empresa DIEC? O que é que quer dizer empresa DIEC? Empresa DIEC quer dizer empresa, que é português, empresa, e DIEC quer dizer boa, portanto, em teto, portanto, era boa empresa, e a ideia era utilizar o poder dos negócios para, de uma forma inclusiva e inovadora, trazer as comunidades que viviam em subsistência para o mercado, para elas poderem beneficiar do desenvolvimento do país. Surge depois da Ariana, depois de ser advogada, decidiu-se focar na parte de desenvolvimento internacional, trabalhando na plana, etc. Portanto, tinha esta vontade e eu que, por razões familiares, tinha família em Timor, a minha avó era timorense e, portanto, apesar de trabalhar em Londres como advogado na City, uma chamada Clifford Chance durante muitos anos, decidi ir trabalhar com o primeiro-ministro de então, na parte de ajudar a criar um modelo que foi o Plano Nacional de Desenvolvimento. E durante esse ano e meio percebi que havia ali da minha parte uma vontade de ir para o terreno e de ajudar as comunidades que estavam afastadas dos centros de decisão a poderem beneficiar do desenvolvimento do país. E é aí que surge a ideia da empresa DIEC, que tem mais ou menos, só para vos dar, estes princípios. O empoderamento económico das mulheres é fundamental, são 75% dos nossos beneficiários, nós trabalhamos com perto de 5 mil pessoas. Focamos em liderar pelo exemplo, portanto, muitas vezes o que nós fazemos é termos uma área muito grande de Research and Development, ou seja, pesquisa e desenvolvimento, em que testamos soluções e depois elas estarem testadas e falharmos imensas vezes. Então, com base nisso é que nós propomos soluções que depois o governo, advogados, etc., possam transformar em políticas de ação governamentais, etc. Portanto, uma lógica de fazer primeiro e depois ir apresentar resultados. Focamos em construir oportunidades e não em caridade. Isto não tem nada contra uma lógica de caridade, há um espaço para a caridade, mas o nosso foco não era tanto a dar o peixe, um chavão que a gente já conhece, e também não era só ensinar a pescar. Era ensinar a pescar, criar a marca de vender o peixe, a ligação ao supermercado, ter os frios para o peixe não se apodrecer, etc. E ter a certeza que o beneficiário inicial ganhava a maior porcentagem do dinheiro. E que era, acima de tudo, sustentado pelo mercado. Um dos problemas que havia em termos de empoderamento das mulheres era que muitos dos projetos de cooperação, não sei que estamos com uma audiência de amigos do Brasil, portanto, se calhar estou a falar um bocado rápido demais, se for o caso, que eu sou bem português a falar, com muitas palavras e falo muito rápido. Portanto, façam sinal se eu estiver a falar rápido demais. Havia um foco muito grande, iam uma comunidade e diziam, sim senhor, temos aqui 5 mil, 10 mil, o que for, para fazer e produzir repousados. E as senhoras punham-se a aprender e a fazer repousados. E depois não havia ligação ao mercado.
Não havia ninguém que quisesse comprar os repousados e as senhoras também não conseguiam pôr os repousados à venda no mercado a um preço que as pessoas estavam dispostas a comprar. Portanto, aquilo tirava-se a fotografia e o projeto caía mal acabasse o dinheiro. Portanto, a lógica era vir ao contrário, vir do mercado, ver quais eram os produtos que as pessoas queriam comprar, ver qual é que é sustentável, fazer um business plan e ver o que era possível fazer para estar a preços que as pessoas pudessem comprar. Portanto, era reverse engineering, começar de trás para a frente, para no final a proposta de valor que se fazia às comunidades era real, não era uma coisa fictícia. E pronto, isto liga-se com o ponto número 4, que é a inovação na base da pirâmide, e depois é uma abordagem de longo prazo. Tivemos ao almoço a falar de várias questões de cooperação e nós muitas vezes, não muitas, mas algumas vezes, por exemplo, recusar os doadores, porque este foi um projeto pessoal, começou com o nosso dinheiro e manteve-se assim durante muito tempo, agora já não, e queríamos estar focados no longo prazo. Muitas vezes, com alguns doadores, estão a obrigar a resultados no curto prazo, que às vezes temos que fazer, mas que nos tiravam do foco. Portanto, tentamos ao máximo fazer uma abordagem a longo prazo. Isto é só para darmos uma ideia. O Timor é meia ilha, e estas são as áreas em que nós estamos implantados há 7 anos. Estes são os doadores que nós tivemos, só para dar um bocadinho da ideia. Apesar disto ser uma ilha e serem 200 km de Dili até ao Suai, isto demora 9 horas a fazer de carro. Portanto, é um país muito pequeno, mas se fôssemos pouco tempo horário, não era o tamanho do Brasil, nem de perto nem de longe, nem de Moçambique, mas era um país bem maior do que de facto é. A equipa, entretanto, eu e a Ariana saímos como fundadores, saímos dos cargos de direção há 2 anos atrás e deixámos uma equipa, que é o nosso grande orgulho, que tem feito essa transição e que está lá, que são perto de 30 pessoas, com geralmente 5 a 6 voluntários internacionais que passam tempo connosco durante 1 ano a 2 anos. Temos estudantes da Nova, que 2 em cada 6 meses trabalham também connosco, temos protocolo com eles, temos protocolos com Nova Zelândia e Austrália também, e é uma equipa que está montada, que estão cheios de energia cá em baixo, e vou passar já agora mais ao projeto. Se quiserem saber mais da organização, nós temos um podcast que fizemos quando estávamos em Harvard, até fazer o mestrado, em Public Administration na Kennedy School, e eles convidaram-nos do Centro de Desenvolvimento Internacional para fazermos um podcast sobre o trabalho da ONG. Portanto, se alguém tiver interesse nisso, poderá ter mais informação, e claro, estou mais do que disponível para falar sobre isso. Tenho sempre tempo para falar. Entretanto, a organização agora passou para uma nova fase, e é sobre esta nova fase que eu vos queria falar, e em particular sobre o projeto de violência doméstica, que fez com que o Presidente da República de Timor nos desse o prémio, nos concedesse o prémio mais alto para organizações de direitos humanos, que é um resultado de todo o trabalho, mas muito em particular deste. Para aqueles que não conhecem Timor, Timor é um país muito recente, é um dos países mais recentes do mundo, também um dos países mais pobres do mundo. Alguns dados muito simples, só para vos enquadrar: 42% da população abaixo do limiar de pobreza, 55% sem acesso à eletricidade, 70% vivem em zonas rurais remotas, em que com dificuldade de acesso a mercados, os centros de decisão estão um bocadinho escuros, portanto não conseguem ler. E um ponto muito importante, que é 90% dos bens consumidos em Timor são importados. 90%. Portanto, é uma cultura totalmente que subsiste pelo petróleo e pelo gás que tem, e é tudo importado. A Futuro Dia, que é este projeto que eu venho falar, é um dos projetos que a empresa Dia que faz, e este é para mulheres vítimas de violência doméstica. A violência doméstica é uma epidemia em Timor-Leste, como em muitos outros países na região, e países de nível igual, em termos de desenvolvimento. E estamos a falar não é de sobreviventes, não estamos a falar da mulher que está na comunidade, estamos a falar da mulher que está na comunidade e que decidiu socorrer-se do sistema formal de justiça, portanto, ir à polícia, portanto, não usar o sistema dos chucos, que é o sistema de justiça tradicional, que é o normal. Portanto, ela está numa situação tão fragilizada e tão vulnerável que ela sente-se obrigada a deixar a comunidade de origem toda para trás e ir para a polícia, contra aqueles que são os costumes, e depois ser remetida para um abrigo. Portanto, estamos a falar não do caso mais, não há casos normais de violência, mas casos de violência que acontecem, estamos a falar de casos extremos, já ao nível de gravíssimos, de perigo para a vida, em que as mulheres não têm outra solução senão deixar os filhos... peço desculpa.
não tem outra solução senão deixar os filhos para trás e fugir. Portanto, neste contexto, Timor é um país onde a discriminação de mulheres é enorme, de saúde, educação, emprego, acesso à justiça. E em 2011 lançámos então este primeiro programa que trabalha com estas mulheres que, por razões extremas, aceitaram sair para o sistema de formal de justiça e que aceitaram se integrar nestes abrigos. Ora, os abrigos, o que é que eles faziam? E ainda fazem muito. Recebem as mulheres em condições muito más, mas recebem-nas, e dão-lhes segurança, mas não tratam da reinserção. E, portanto, a mulher fica lá 1 ano, às vezes 2 anos, que é tempo a mais, e não tem para onde ir, porque a comunidade de origem já não quer saber dela, o marido não a aceita, muitas vezes, e ela está ali e não sabe o que é que vai fazer a seguir. Portanto, cria-se uma situação muito complicada. E, portanto, nós olhámos para isto, e a Ariana foi totalmente dentro deste projeto, dizer, não, nós vamos ajudar estas mulheres a capacitarem-se economicamente, não só até de capacidade de treino, de formações, mas de pequenos negócios, micronegócios que elas depois possam fazer, que lhes permita gerar um mínimo de rendimento para conseguirem subsistir, para depois poderem chamar os seus filhos, e até porque a comunidade, a partir do momento em que a mulher é vista trazendo dinheiro, cria invejas e alguns problemas, mas cria-lhe também um outro estatuto, e esse estatuto protege. Portanto, esse é o projeto que eu vinha aqui falar dentro dos meus 15 minutos. O que é que nós fizemos? Não foi uma lógica de ir e ensinar a fazer contas, estamos a falar de mulheres iletradas, obviamente, nunca foram à escola, a maior parte das vezes, mas foi fazer também o contrário, foi ir ao mercado e ver à procura para que produtos e que estas senhoras conseguem fazer, nas condições em que elas têm, e depois ensiná-las a fazer esses produtos, ensiná-las a vender, e dar-lhes apoio quando era preciso microcrédito. Eu não sou um grande fã de microcrédito, porque acho que o microcrédito tem pontos positivos e pontos também negativos. Se for preciso algum, chamado seed money, um pouco de dinheiro para começar, muito bem, mas acima de tudo o que era preciso é que houvesse uma oportunidade de mercado, que muitas vezes não há, e que elas conseguissem explorar. Dou-vos um exemplo, a maior parte destas senhoras acabava a vender doces para as escolas, à porta da escola a vender pão, porque é uma forma rápida de ganhar dinheiro, e nós quando nos sentávamos com ela e fazíamos as contas do dinheiro que elas faziam, e depois partíamos os custos todos para trás e diziam, ok, quanto é que gastou em farinha, 1 quilo de farinha dá para fazer quantos bolos, e fazíamos estas contas todas, que elas, claro, não conseguiam fazer, percebi-se que elas estavam a perder dinheiro. Elas achavam que estavam a ganhar dinheiro porque estavam a receber, e portanto, na cabeça delas, o facto de estar a receber dinheiro, estavam a confundir rentabilidade com liquidez, e portanto, no final, elas estavam a perder dinheiro, não estavam a ganhar, para ajudá-las a evitar. Isto são os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, também já falaram muito, nós trabalhamos aqui no 2 e no 10 e um pouco também no 16. Estes Objetivos de Desenvolvimento Sustentável é algo que é muito interessante. Um dos trabalhos que nós fizemos depois deste futuro dia que avançar, e é uma das coisas que a Ariana, ainda há pouco tempo, teve na Austrália, numa conferência dedicada aos estudos para a mulher, para toda a Ásia e o Pacífico, e foi o case study que ela levou, que foi como é que nós conseguimos aplicar e desenvolver estes objetivos de uma forma impactante. Porque o que acontece é que existem 2 tipos estás a falar um pouco disto ao almoço, existem 2 tipos de comunidades, que é aqueles que fazem, os chamados practitioners, operacionais, os empreendedores, o que for, e depois a comunidade daqueles que pensam. É assim tradicionalmente, não é seja verdade. O que é que acontece muitas vezes é que estas comunidades, e eu vi isto já em vários partes, não falam uns com os outros. E, portanto, acontece que muitas vezes estes objetivos são postos sem se falar com as outras comunidades, os programas são desenhados sem se falar com as pessoas que estão no terreno, e o que acontece é que depois as lógicas são feitas a projetos a 3, 4, 5 anos, e só quando se vai ao 2º ano, que é o ano que começa a implementar, começa a perceber que aquela ideia que era fantástica, eu posso dar um exemplo, esta empresa DIA, como existe hoje, não tem muito a ver com aquilo que era a minha ideia inicial, que era uma ideia diferente, era uma ideia ligada às pescas e ao desenvolvimento das pescas. Foi no terreno que eu percebi o que é que era preciso e que eu falhei, e falhámos continuamente, e continuamos a falhar, e depois voltamos atrás e repetimos, e é assim que nós vamos desenvolvendo. Eu faço aqui um pouco também aqui na Faculdade de Direito, eu sou advogado também, de formação
E por isso digo que é preciso também conseguir fazer ligações para o terreno e conseguir ouvir o que é que as pessoas estão a dizer e interagir com essas pessoas. E como é que isso faz? Faz através de metodologias. Eu acho que a metodologia é uma coisa muito importante, talvez no futuro seja possível falar sobre isso, que é prazos muito mais curtos de implementação, capacidades de, por exemplo, usar aquilo que é as tecnologias, aquilo que são os métodos de trabalho de tecnologias digitais, em que se passa por fazer coisas a um mês, em que se tem pequenos projetos, vê se falha, não, repete, e com isso vai-se crescendo, e com isso vai-se mudando. E o impacto vai aumentando, porque é impossível, sentado numa secretária, por mais experiência que se tenha, à distância, conseguir prever tudo o que vai acontecer num ambiente altamente adaptativo, como é o ambiente ao nível comunitário em países em desenvolvimento. Não é possível. E, portanto, era esse o ponto que eu queria fazer aqui, e vou acabar. Este trabalho que nós fizemos, depois falámos com o Governo, só para vos dar a ideia do contínuo, e que fez parte daquilo que era o Plano Nacional foi integrado no Plano Nacional de luta contra a violência, e fizemos um trabalho de policy, mas baseado ou focado nos dados que nós trazíamos do terreno, não ao contrário. E acho que isto nos permitiu ter aqui. Isto é uma das várias comunidades que nós trabalhamos. Esta é uma comunidade que é interessante, que é no meio vocês não conseguem ver bem, mas isto é uma comunidade de 200, 300 pessoas, no meio de uma montanha, a 6 horas da cidade principal, e que muitas destas senhoras nem sequer foram à capital, e que nós fomos lá em missão tentar descobrir coisas que elas pudessem produzir para levar para o mercado, porque não havia tudo, ou ficava caro demais, depois ninguém comprava, etc. E depois descobrimos umas senhoras muito velhinhas, de 90 anos, está ali uma atrás, estão ali as duas, aliás, que sabiam ainda fazer uns potes, que antigamente se fazia potes, agora é tudo plástico, mas faziam potes e transformámos esses potes em produtos tradicionais, pusemos nas lojas, criámos o branding, e agora são 200 pessoas que ganham 2.000% mais do que ganhavam na altura, mas isto é só uma história, uma pequena história do que nós fazemos, e estão aqui os contactos, e convido-os a visitarem-nos e visitar o website também, e acho que pronto, é isto. Muito obrigado. Eu sou coordenadora do Departamento Social da Associação Renovar a Moradia, e hoje gostaria de dar o nosso contributo, a nossa experiência a nível de trabalho como associação local, apresentando alguns dos projetos que se cruzam com estas questões da educação, e maioritariamente connosco podemos falar de educação não formal, mas também temos aqui um bocadinho um papel de reflexão sobre a importância das organizações, muitas vezes em substituição do papel do Estado, ou de alguma forma complementar este papel para públicos muito específicos, que é o público com que nós trabalhamos, maioritariamente imigrantes. Para fazer uma breve apresentação sobre o que é Renovar, como surgiu, portanto, surgiu em 2008, foi uma associação que surgiu por um movimento de moradores que perceberam que o bairro era um bairro onde, com alguns desafios sociais, em que a restante população que residia em Lisboa tinha alguns receios de entrar no bairro, porque, enfim, era um bairro conotado com prostituição, tráfico de droga, consumo, etc. E a comunidade decidiu criar esta associação com esse intuito de levar as pessoas a conhecerem o bairro, que começou como visitas guiadas ao bairro, que é um bairro historicamente muito rico. Então, um dos grandes objetivos da associação era mesmo trazer esta revitalização ao território da Moraria, aos diversos níveis, social, económico, cultural e também turístico. A nossa visão, para realçar um dos principais aspectos, que tem a ver com a preservação e desenvolvimento do património histórico, cultural e humano, porque é um território bastante rico a nível histórico, mas também com uma diversidade humana tão grande que esse é um das nossas grandes preocupações em trabalhar diariamente, respeitando sempre também o outro e valorizando o outro e, enfim, a sua cultura, etc. Como a nossa missão, posso assim destacar, pode parecer assim um objetivo muito grande e pouco mensurável, que é melhorar as condições de vida da comunidade da Moraria, mas nós tentamos fazê-lo através da promoção e consciencialização de toda a comunidade e, essencialmente, através de formação. Formação essa que pode ter aqui várias valências e passo a apresentar mais à frente.
Os valores, enfim, baseados na inclusão e tudo o que nós acreditamos que temos que fazer para alcançar esta inclusão, desde incentivar a participação, o respeito e valorização da diversidade, igualdade de oportunidades e depois mais uma ótica de organização que se prende com a transparência e a independência da própria associação. A moraria, portanto, a associação trabalha essencialmente no território, no bairro, mas não se cinge hoje em dia já só ao bairro, mas sim tem sempre uma grande atenção às problemáticas e ao desenrolar dos acontecimentos no bairro da moraria. Não sei se todos conhecem a Moraria, se não conhecem, convido a conhecer, que é um bairro bastante interessante a todos os níveis. E nesta imagem conseguem ver, pronto, a Moraria situa-se aqui numa das colinas, no coração da cidade, e numa das colinas de Lisboa, que hoje em dia, por o facto de estar num sítio tão apetecível, está numa situação também bastante vulnerável, com todas as situações que estão a desenrolar neste bairro. Nós próprios, enquanto associação, não sabemos se daqui a 5 anos faz sentido a nossa intervenção continuar neste território, por todas as questões de especulação imobiliária, gentrificação, etc., que estão a acontecer diariamente e com os quais nós nos deparamos diariamente com estas questões. A moraria de hoje, a nível de números, o que é que nós podemos falar? De cerca de 5.600 habitantes, isto já são dados dos censos, estão um bocadinho desatualizados e nós também acreditamos que sejam dados um bocadinho irreais. Isto porquê? Porque cerca de 30% ou mais da população residente no território é população estrangeira e que muitas vezes está em situação não irregular. O que significa que quando nós vamos bater à porta de alguém e a perguntar quantas pessoas é que habitam na casa, se eventualmente as pessoas estão numa situação irregular, com certeza que não vão dar os dados corretos. Portanto, nós acreditamos que os valores estão sempre assim um bocadinho, há aqui um desvio grande que provavelmente acontece. Cerca de 30% da população é estrangeira, ou seja, é uma grande percentagem da população que reside neste bairro e podemos identificar cerca de 52 nacionalidades diferentes, ou seja, é um bairro culturalmente muito, muito rico, com muitos desafios também inerentes a esta riqueza cultural e diversidade cultural. A nível de nacionalidades, nós podemos identificar as mais presentes, Bangladesh, Paquistão, Índia, China, mas também depois de outros muitos países, como os países africanos de língua oficial portuguesa e não só. Portanto, estamos a falar de 52 nacionalidades, portanto, imaginem que é difícil quase não encontrarmos alguma nacionalidade no bairro da Moraria. Relativamente à população autóctone, nós identificamos que grande parte desta população é a população idosa, portanto, também com alguns desafios e dificuldades de viver num bairro como o bairro da Moraria é, não é? Com todas as suas dificuldades mobiliárias, etc. O que fazemos? Portanto, a Renovar a Moraria trabalha em 3 eixos. Hoje eu vou focar a minha apresentação apenas num deles, que é a intervenção social e comunitária, ok? Dentro deste eixo específico da intervenção social e comunitária, fazem parte de várias atividades ou projetos, enfim, ou serviços, então. E já vão perceber mais à frente, eu vou apresentar alguns deles, não vou ter tempo para apresentar todos, mas selecionei alguns que estão mais diretamente ligados com a questão da educação não formal e da importância que nós acreditamos que ela tenha no nosso público que nos procura. Acima de tudo, no combate, enfim, todas estas atividades concorrem para o combate à discriminação e à integração social dos nossos utentes, dos nossos beneficiários. Para reforçar que o público que nós trabalhamos, maioritariamente, são nacionais de países terceiros. Isto pelas características do bairro. Não foi nada muito planeado pela associação no início da sua formação, da sua fundação, mas pelas características inerentes ao bairro, quer dizer, a necessidade de bater-nos à porta diariamente era destes públicos bastante vulneráveis. Então, ao longo dos anos, foi-se construindo atividades, serviços e projetos que davam resposta a estas necessidades que iam surgindo no bairro. Portanto, maioritariamente são pessoas em situação irregular e que não encontram respostas no sistema que nós em situação regular podemos alcançar. E por isso trabalhamos com os mais vulneráveis, efetivamente. E essa, como a Emily falou há pouco e muito bem, que é a importância realmente destas organizações para pessoas que estão em situação vulnerável, podem ir a um local onde sabem que estão seguras. E nós sentimos isso, nós somos ali um bocadinho o porto seguro destas pessoas. Começando assim e fazendo assim uma pincelada por todos os projetos muito rapidamente,
nós temos atividades para os mais pequenos, crianças dos 6 aos 16, 17 anos, e algumas delas são o apoio ao estudo e a casa de férias. Portanto, ambas estas atividades surgiram exatamente pela necessidade premente no território e pelas escassas respostas existentes. Nós trabalhamos com cerca de 45 crianças todos os anos e mais recursos tivéssemos, mais crianças teríamos, recursos humanos, recursos, enfim, também logísticos, que não temos. Estamos a falar que isto é um projeto que é feito maioritariamente por voluntários. Há uma coordenação técnica, mas a sua implementação é por voluntários. É um acompanhamento individualizado de cada aluno. Portanto, é mais do que um apoio ao estudo, estamos aqui a trabalhar outras competências que muitas vezes em casa são um bocadinho descuradas pela vida que, a nível familiar que se tem, pronto, e tentamos realmente ser algo bastante individualizado para cada criança, pensado em cada criança. Depois a casa de férias, são todas as atividades que acontecem no período não letivo e em que trabalhamos toda a riqueza intercultural que estas crianças nos trazem, porque temos sempre uma diversidade de nacionalidades neste grupo que é imensa. E esse é o nosso objetivo, mais do que o acompanhamento ao estudo, que também é importante e necessário, procuramos sempre criar aqui uma riqueza adicional de encontro destas crianças, porque nós percebemos inicialmente que o grupo estava muito fragmentado, ou seja, os portugueses estavam com os portugueses, os nepaleses com os nepaleses, e, entretanto, isto demora muito tempo a ser quebrado, mas efetivamente as coisas acontecem. Hoje já vemos um grupo misto de crianças a colaborar entre si, e nós acreditamos que todo este tipo de comportamento vai passar também para as famílias. E pronto, tentamos também ter um trabalho próximo com as famílias. A Orquestra da Batucaria, que acabou por surgir na sequência do apoio ao estudo, portanto, tínhamos um grupo, dizemos que através de um diagnóstico de necessidades e de interesses, que estas crianças gostariam de ter algo mais artístico. Portanto, a Batucaria acaba por ser isto, é uma ação educativa com construção e prática de instrumentos. A música é a inclusão pela arte, não é? A música é uma ferramenta para trabalharmos todas as outras competências que eu falei há pouco, desde a partilha de saberes, a valorização da cultura do outro, enfim. É um momento bastante rico e lúdico em que eles estão, portanto, isto acontece aos fins de semana, portanto, eles estão completamente de uma postura bastante diferente quando estão no apoio ao estudo. É um projeto que nós acarinhamos bastante e que neste momento conta com cerca de 15, 20 miúdos e tem tendência a crescer. Nós temos também condições para que isso aconteça. O Gabinete da Cidadania, com o qual a Emily, infelizmente, já colaborou connosco e continua também a colaborar pontualmente, é um gabinete de informação e esclarecimentos sobre direitos e deveres. A Emily referiu todas as dificuldades que nós enfrentamos por questões também de exigências, até da própria Ordem dos Advogados, que não nos permite exercer algum tipo de funções mais específicas, mas aqui nós realmente tomamos conta dos problemas das pessoas essencialmente não documentadas, que nos procuram em situações bastante fragilizadas. Aqui a ligação com a questão da educação não formal, as outras atividades é um bocadinho mais claro. Aqui o que nós tentamos fazer também é sessões de informação e de sensibilização junto não só de nacionais de países terceiros sobre os seus direitos e deveres, direitos da saúde, etc., mas também, acima de tudo, para técnicos que trabalham e que contactam com estes públicos diariamente e que muitas vezes não estão preparados para recebê-los. Às vezes é difícil chegar a estes técnicos, muitos deles na área da saúde, por exemplo, que existem bastantes dificuldades por parte de um estrangeiro a ter acesso, enfim, ao que realmente tem direito, mas tentamos muito fazer esta ponte, este trabalho com os técnicos que acabam por acolher estes estrangeiros nos seus serviços. Agora, e rapidamente, temos aqui também os cursos de português. Todos nós temos consciência que a aprendizagem da língua de um país de acolhimento é um requisito fundamental no processo de integração e o domínio da língua é uma ferramenta para ter acesso aos seus direitos assegurados e, sem dúvida, é uma destas atividades que nós temos bastante dificuldade em ter em permanência por questões também, enfim, de financiamentos, etc., e que não existe resposta suficiente claramente. Nós temos uma lista cerca de, se nós continuássemos a receber inscrições, cerca de 300 pessoas a aguardar cursos de português. Pessoas em situação não regular não podem integrar
cursos que são ministrados nas escolas públicas e, portanto, eu diria que é a grande fatia destas pessoas, porque muitas das pessoas que já estão com um cartão de residência na sua mão já estão aqui há tanto tempo que já não necessitam destes cursos portugueses, a maioria deles, não estou a dizer todos, mas grande parte deles, não é? São pessoas que já estão aqui instaladas, infelizmente, que aguardam durante muito tempo esta autorização de residência. Então, toda esta franja enorme de pessoas que necessita desta ferramenta fundamental para a sua integração não está incluída e, portanto, e nós também temos, enfim, temos muita procura, mas também temos muita dificuldade de implementação de cursos de uma forma regular, por questões também que se prendem com os fundos aqui associados. Neste caso, quem financia este tipo de atividades é o fundo, que é o FAMIR, Fundo de Asilo, Migrações e Integração, que é gerido pelo Alto Comissariado para as Migrações. Da autoridade responsável é o Ministério da Administração Interna, mas que tem apresenta bastante desafios às próprias estruturas das associações para a implementação destes cursos. As aulas de alfabetização, enfim, se nós falamos que o domínio do português é um requisito fundamental para a integração de qualquer um de nós, o analfabetismo, enfim, é uma situação ainda, creio, um nível ainda acima, porque é uma ferramenta vital para o pleno exercício da cidadania de qualquer um de nós, saber ler e escrever, não é? E é outra das questões, portanto, não existem respostas suficientes de todo, as respostas que existem têm a mesma barreira, só pessoas em situação não regular, mesmo em processo de regularização, não têm acesso aos cursos que algumas das vezes o IFP ministra, que também não é com a mesma regularidade e periodicidade que nós desejaríamos e, portanto, é uma das atividades que nós abraçamos e que gostamos muito de ter na nossa casa. Agora, passando aqui a projetos, portanto, isto são, diria, quase que serviços em constante funcionamento, mesmo quando há alguns desafios financeiros que se prendem com financiamentos, que é uma das realidades que as associações se deparam para conseguirem alcançar os seus objetivos. Temos aqui alguns projetos, alguns internacionais e que concorrem também para estas questões da educação para a cidadania. A Enciclopédia dos Migrantes é uma enciclopédia que reúne cerca de 400 testemunhos. É um projeto internacional que tem várias cidades envolvidas. Lisboa ficou com 50, a seu cargo, com 50 testemunhos, portanto foi um projeto bastante enriquecedor para nós e também de conhecer o outro. Tem como objetivo conhecer o local das pessoas migrantes na nossa sociedade e participar de forma concreta no escrever da história e da memória das migrações, ou seja, tornar tangível, palpável, esse valor invisível que muitas das vezes nós não integramos na nossa história. E, portanto, é valorizar, é dar voz e, como objetivo também final, depois da enciclopédia estar terminada, porque ela já terminou, é poder divulgar esta enciclopédia, criar sessões de partilha nas escolas, nas bibliotecas, em que há aqui um discurso, há uma comunicação entre as pessoas que viveram esta experiência, que escreveram a sua carta, que depositaram ali muitas das suas emoções, que são riquíssimas, com crianças, com jovens, quebrando aqui muitos estereótipos que existem, barreiras culturais, etc., e valorizando claramente o outro, que é o mais interessante. Passando aqui, muito rapidamente, para as visitas guiadas, nós temos um projeto também a nível internacional que faz parte da rede europeia que promove estas rotas interculturais, que exatamente visam compreender a diversidade cultural existente nos territórios das grandes cidades europeias. Lisboa, ficámos nós, a Renovar a Moraria, responsável pela dinamização dessas rotas, porque já tínhamos esse historial, não é? Essa experiência, e são rotas guiadas por migrantes que acabam por levar as pessoas a descobrirem um bairro com a sua lente, a sua vivência, ou seja, é um bairro super multicultural e de repente o migrante do Bangladesh leva-nos a sítios que nós podemos passar 50 vezes naquela rua e não sabemos que existe porque é uma casa lá em cima, no quinto andar, que só se bater à porta 3 vezes é que alguém abre a porta, enfim. E é claramente um momento de desconstrução de estereótipos. Nós fazemos estas visitas direcionadas às escolas com muitos materiais muito interessantes de desconstrução, de reflexão com os miúdos e, sem dúvida, é um dos projetos que também tem bastante, enfim, impacto na comunidade. E mesmo a terminar, temos o Jornal Rosa Maria, que é um projeto também que foi no início na criação da Renovar a Moraria, que contribui exatamente para a informação e integração da comunidade no geral, fazendo conhecer todas as realidades diversas na moraria. Tem como objetivo combater muitas vezes a fronteira latente entre letrados e iletrados, mas também derrubar estas barreiras entre as diferentes pessoas que residem no território. É um projeto que é escrito em conjunto com a comunidade, portanto,
Pode não ser tecnicamente um jornal, é um jornal que reflete aquilo que as pessoas querem ver respondido nas suas comunidades. Muitas das vezes responde a dificuldades que são identificadas durante o período de elaboração do mesmo, ou seja, para dar um exemplo, no período da junção das juntas de freguesia, quer dizer, as pessoas faziam-se imensa confusão como é que as coisas iam funcionar. Então, se um artigo construído por estas pessoas em que explicava como é que as coisas efetivamente iam funcionar. Cada capa do Rosa Maria é uma pessoa da comunidade, pessoas que são pessoas de referência na comunidade. Portanto, é um jornal bastante rico e também é uma forma de trabalhar a questão da educação não formal, até porque durante a implementação, o desenvolvimento e implementação desta atividade são criadas vários workshops para a construção do próprio jornal, através de metodologias como escrita criativa, storytelling, etc. E, agora sim, o último slide a nível de projetos. Temos os projetos de educação para a cidadania global, que são financiados pelo Instituto Camões e que neste momento estamos mesmo aqui a arrancar, o qual vamos pedir a colaboração aqui da Universidade Nova, porque achamos bastante interessante. Este primeiro projeto, Desafios para a Cidadania Global, pretende contribuir para o incremento de uma reflexão crítica dos jovens universitários. Vamos trabalhar com 300 jovens universitários em que pretendemos promover as suas competências no que respeita às temáticas das migrações, no âmbito da Agenda para o Desenvolvimento 2030. Enfim, há imensas temáticas que vamos ver trabalhadas, muitos desafios que vamos lançar aos próprios jovens para envolver a comunidade escolar e não só. E pronto, e está a arrancar agora em setembro, portanto, precisamos agora começar a trabalhar. Temos também o Dicionário de Desenvolvimento, também ele financiado pelo Instituto Camões, que está aqui já quase na reta final e que tem como objetivo exatamente promover também o pensamento crítico e o exercício de uma cidadania plena global por parte dos cidadãos residentes em Portugal. E dinamizamos sessões em escolas sobre estas temáticas de interdependências globais, desigualdades, etc., mas também grupos de conversação com toda a comunidade, nomeadamente com a comunidade estrangeira, e que nos apoiou a construção de alguns conceitos associados aqui à Agenda para o Desenvolvimento, que foram desconstruídos e construídos, e, portanto, foi um processo bastante rico para todos nós. Nada se faz sem parcerias, portanto, nós trabalhamos com uma rede de parceiros para, enfim, trabalhar com esta rede, dando uma resposta complementar, criando sinergias, potenciando todos os recursos humanos e materiais que existem em cada uma das organizações e, portanto, isto são só algumas das parcerias que têm que ser atualizado, porque, felizmente, as parcerias crescem e vão num bom rumo. Muito obrigada. Este fica o meu contacto, caso tenham alguma questão que queiram colocar. Muito obrigada. Muito obrigada, Joana. Tivemos agora aqui 3 apresentações bastante ricas e, portanto, estou certa de que o debate que agora se inicia não terá falta de ideias. Vou pedindo também às pessoas que façam sinal se tiverem alguma questão. Entretanto, cabe-me também fazer aqui um apanhado e eu também tenho as minhas próprias questões, já vi que há algumas. Tivemos aqui 2 apresentações mais centradas no território português, embora olhando para, sobretudo, mas não só, para a questão da imigração, com I. Tivemos uma apresentação que nos dá uma perspectiva completamente diferente, que é a de uma organização que está em Timor. Eu diria que relativamente às primeiras, portanto, as apresentações da Emily e da Joana centradas em Portugal, tivemos uma primeira mais abstrata, que nos deu aqui o enquadramento jurídico das questões sem entrar no concreto, e eu se calhar aqui fiquei, embora isso obviamente não é uma crítica, é uma necessidade, também é importante dar aqui um bocadinho disso mesmo, mas fica à vontade de ouvir também algo de concreto, e gostaria, a minha pergunta aqui, o meu desafio à Emily é que nos conte alguma história, algum exemplo que revela a conclusão de que nos deu conta, que é que realmente estas associações de imigrantes são importantes. E se a Emily nos fala de associações de imigrantes, temos aqui a Joana, por outro lado, que nos vem falar de uma associação que não é de imigrantes, é uma associação de moradores, portanto, aquilo que uniu, que levou à sua criação, não teve a ver especificamente com a origem
dos fundadores. No entanto, estamos a falar de um bairro com pelo menos 30% de estrangeiros e, portanto, essa realidade por si só conduziu a que as questões dos estrangeiros tivessem um peso não único, mas muito significativo. E eu aqui também, uma das questões que eu tenho aqui é claro que quer as associações de imigrantes, quer associações como a da Associação Renovar a Moraria desempenham um papel essencial. A minha questão para a Joana seria, apesar de os estrangeiros não terem estado em si na origem da associação, se a população com uma origem externa já desempenha um papel de relevo na própria organização e não apenas como clientes, entre aspas, e quais as diferenças, as vantagens e desvantagens de umas face às outras no desempenho desta função, precisamente do combate à discriminação. Se há vantagem ou desvantagem em termos uma associação de imigrantes ou se estas associações desempenham igualmente as mesmas funções e o importante é que existam e não tanto serem de imigrantes ou de outra ordem. Para o Filipe, que nos trouxe também aqui uma apresentação fascinante e toda ela cheia de casos concretos, não é? de casos. Tenho duas perguntas. Tenho uma primeira pergunta que é um dos traços que esteve presente desde o início nesta organização, a empresa DIAC, é o empoderamento económico das mulheres. E a primeira pergunta é porquê? O que é que os levou a assumir esse desígnio e se depois de o fazerem se encontraram, o Filipe falou aqui de alguns erros que foi cometendo e foi aprendendo, e a minha pergunta seria quem também possa ter esse desígnio, se aprendeu alguma coisa, se houve alguns erros cometidos nesta matéria com os quais tenha aprendido e que queira partilhar. E a segunda pergunta, já não tem especificamente a ver com as mulheres, mas diz respeito a esta dificuldade, quando lidamos com culturas diferentes, de muitas vezes as boas intenções conduzirem a más práticas, quando não há uma suficiente consciencialização da diferença e da importância do respeito pelas culturas diferentes. E pergunto o que fizeram para evitar e que preocupações, que conselhos daria a quem tivesse também essa vontade de ajudar, mas talvez não o conhecimento suficiente para não pisar em falso. E agora, não sei se querem dizer alguma coisa, eu se calhar não vi muitos dedos, vi aqui um, não sei se... tenho ali pelo menos outra, se calhar dava a palavra também... Preferem falar já ou querem ouvir tudo de uma vez? Então vamos avançar, temos aqui este senhor, depois temos... Muito bem, temos 4 intervenções. Diga, temos um microfone ou não temos microfone? Não temos microfone, então diga, por favor. Para cada um dos membros da mesa. No Brasil foi criado há mais de 10 anos uma lei que protege juridicamente a mulher. Chama-se Lei Maria da Penha, porque a grande batalhadora dessa lei era uma professora universitária que torturada a vida toda pelo marido, física, psicologicamente, acabou numa cadeira de rodas por conta de um tiro que ele deu vários tiros. Né? E é interessante que no Brasil a lei ela tem uma fase mais evolutiva que diz que mesmo que a mulher não queira, o marido é preso. Então, a partir que é feita a denúncia, o marido é preso, o companheiro é preso. Porque o que acontecia anteriormente? Ela se arrependia ou não tinha como manter os filhos, não tinha como se manter, e ia lá e retirava a queixa. Né? No Timor-Leste, como é que funciona na prática? Existe alguma lei nesse sentido? Em Portugal, existe alguma lei nesse sentido de prender o agressor, de cessar essa violência, já que, segundo os dados da UMAR, salvo engano, ou do RIFORCHI, não me lembro certo, nós temos mais de 524 casos de maridos que mataram suas esposas aqui em Portugal. Eu não sei qual é a estatística do Timor-Leste. No Brasil é bem maior. Então a pergunta é essa. Legalmente, no Timor-Leste, no Brasil, o que vocês acham que pode ser feito em Portugal? E o que vocês acham que vocês podem fazer legalmente para que essas mulheres sejam protegidas e principalmente para que se mude essa cultura machista? Muito obrigada. Mariana? Sim.
Primeiro, parabéns pelas excelentes intervenções coletivíssimas. Já agora, meu nome é Marina Ferreira e sou estudante da licenciatura Grande Curricular. A minha questão era para o Filipe. Eu queria que me falasse como foi o primeiro contacto com essas pessoas que têm alguma coisa para oferecer ao mercado. Porque parece-me que pode ser entendido como algo intrusivo ir ter com alguém e dizer que não estás a empregar da melhor forma os teus meios e eu vou te ajudar e não tenho nada a ganhar. Portanto, as pessoas vieram procurar-vos. Como é que isso funcionou? Muito obrigada. Agora tenho ali. Como se chama? Meu nome é Luísa. Vou novamente redorar os parabéns, não só para estar mas por todos os outros. Eu me pergunto também, dirigida ao público, mas se calhar uma coisa um pouco mais técnica, que é, falou sobre os micronegócios, mas depois disse que não era grande fã do microcrédito. Não sendo grande conhecedora da área, sabe que podia explicar só em rápidas palavras o que é um micronegócio? Muito obrigada. E, finalmente, não sei se tenho mais intervenções, mas esta é a última que tenho aqui indicada. Por favor. Meu nome é Amélia, tenho Luísa Painel e tenho uma pergunta um bocadinho técnica. É que como é que o meio associativo consegue ajudar a atingir o objetivo 16, paz, justiça, instituições eficazes, instituições de imigrantes e refugiados ajudam o acesso à justiça, etc. Mas como é que o meio associativo organiza-se para ajudar todas as causas e não haver algumas causas que têm mais fundos e mais ajuda e outras não? Se há um diálogo entre as próprias associações para cobrir o máximo de causas e como é que se organiza o diálogo com o Estado? Porque se há uma relação de complementaridade ou se o diálogo em Portugal é bom ou mau, porque no meio internacional já vimos que, por exemplo, nas conferências ambientais, as ONG têm ajudado imenso. Cá é a mesma coisa ou há problemas nessa relação? Muito obrigada. Quem quer falar primeiro? Eu posso começar. Então vamos lá, Emily. Muito obrigada a todas pelas questões. Portanto, vou começar a responder as questões colocadas pela senhora professora. Com relação a um exemplo concreto, inicio falando que, como eu já sabia que, vindo das pessoas de associações, elas iriam dar os próprios exemplos e, como estava prevista também a apresentação da professora Maria João Guia, que iria falar de educação no ensino superior, a minha ideia foi exatamente fazer essa transição da educação formal para não formal, para que pudéssemos ver os vários tipos de possibilidades que a educação permitiria para alcançar o objetivo de desenvolvimento sustentável. Com relação a um exemplo concreto da importância das associações, eu aproveito para citar como exemplo um dos projetos que a Joana mencionou, que é a Casa de Férias. Antes de receber a bolsa da Fundação para Ciência e Tecnologia, que tenho hoje, e que, pronto, me exige exclusividade, eu trabalhava na Renovar a Moraria, por isso sinto-me mais à vontade de falar de um projeto deles. A Casa de Férias é um projeto muito interessante no meu ponto de vista, porque a Casa de Férias é originalmente um projeto da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, que permitia para as crianças, durante o mês de agosto, fazer uma espécie de ATL, portanto, uma atividade fora da escola, enquanto os pais ainda estão a trabalhar e não há escolas, portanto, as escolas estão fechadas no mês de agosto. Entretanto, para que se possa, porque ainda continua, aceder a esse serviço, os pais deveriam ser fregueses. Portanto, isso significa para um estrangeiro ter no mínimo, Joana, só me corrija se eu estiver errado, são 2 ou 3 anos de autorização de residência para ser freguês? São 3, não é? 3 anos, obrigada. Portanto, 3 anos de autorização de residência válido em Portugal para que se pudesse aceder aos serviços da Junta de Freguesia. Ora, além de, como a própria Joana mencionou, a Moraria tem uma população que a grande parcela da população não está em situação regular. Ainda por cima, tem que estar regular há no mínimo 3 anos. Portanto, imaginemos nós, um estudante de mestrado, que tem uma autorização de residência para ser renovado por 2 anos, que é o tempo do mestrado. Não pode, se vier estudar, a agosto tem que ficar em casa com os filhos. Se trouxer os filhos, fizer o reagrupamento familiar,
porque no caso da Santa Maria Maior, a Junta de Freguesia não poderia aceder a este serviço. Portanto, a Associação Renovar a Moraria, vendo esta questão e estando mais próxima da situação, porque a Associação Renovar a Moraria é coberta, vamos dizer, pela jurisdição da Junta de Freguesia de Santa Maria Maior, fez esse projeto, Casa de Férias, exatamente para acolher essas crianças cujos pais hoje estão em situação irregular ou não têm o tempo suficiente, portanto ainda não são fregueses e ficam com essas crianças enquanto os pais podem ir trabalhar. Portanto, acaba por complementar um serviço que existe, mas que a grande parte daquelas crianças não lhes é atribuído. Mas também posso citar o próprio caso de pessoas que vêm de países lusófonos e aproveitando que a conferência é sobre língua portuguesa, vou usar esse como exemplo, para as questões de tratamento de saúde. Portugal tem, sim, vários acordos com países como Guiné-Bissau, Angola, Moçambique, para que pessoas venham aqui, em casos de doenças prolongadas, fazer tratamento de saúde. Entretanto, para quem trabalha na área sabe que isso não é, obviamente, mais fácil. Isso depende de assinar protocolos, de ter um médico no país de origem, portanto, em Guiné, Moçambique ou Angola, que assine um documento dizendo que esta pessoa realmente vem depois aqui, portanto, é todo um trabalho burocrático. E o que acontece é que pessoas, às vezes, quando atingem um nível de gravidade no processo da doença, elas vêm como turistas. Ora, como turistas, depois de 90 dias, estão em situação irregular, se não pedir a renovação. Portanto, estou a falar do mínimo do tempo que a pessoa pode ficar como como turista. Por isso, fico em situação irregular. Ora, numa situação irregular, o que acontece? Tem que se pagar todas as taxas, não é? Tem que se fazer... é como se tivesse... Pronto, não tendo autorização de residência, não tem direito às taxas moderadoras. Por isso, é uma situação complicada, porque é uma pessoa que já estava em situação de vulnerabilidade, está doente e a associação, de certa forma, consegue ajudar a dar a informação necessária para que essa pessoa consiga uma autorização de residência para tratamento de saúde, que, segundo o artigo 122 da Lei de Estrangeiros, é um tipo de autorização de residência comprovada que isenta do pedido de visto inicialmente. Portanto, a pessoa consegue a autorização de residência, portanto, conseguindo comprovar para que se mantenha em Portugal. E aproveitando, tendo a Alexandre aqui, que eu não poderia deixar de mencionar, porque também agradecendo ao Camões, Instituto da Cooperação e da Língua, nós temos um financiamento para uma conferência no próximo ano, que tratará do ODS 4, Igualdade de Gênero, que nós nomeamos como Mobilidade e Gênero, e a Associação Mulheres Sem Fronteiras é a nossa parceira nessa conferência do próximo ano. Essa também é uma das temáticas que tratam-se nas associações de imigrantes, portanto, a tentativa de ajudar mulheres que não conseguem autorização de residência através de um pedido de asilo, portanto, caindo no artigo 123 da Lei de Estrangeiros, que são pedidos de autorização de residência por razões humanitárias, para que elas consigam a autorização de residência. Isso também é uma das possibilidades. Portanto, essas pessoas que não conseguem a assistência direta do Estado pela sua principalmente situação de regularidade, as associações cobrem, complementam, digamos assim, esse serviço. É claro que aqui não se pretende fazer uma substituição do que o Estado deveria fazer, porque também nem certo seria. O que se pretende é permitir que todos tenham acesso indiscriminadamente, independente da situação de regularidade ou de condição, na verdade condição econômica não, porque as associações priorizam pessoas em situação também de vulnerabilidade econômica. Com relação a se deveriam ser mesmo associações de imigrantes, se importa isso, ao meu ver, importa a um certo nível por uma questão de identidade. É muito mais fácil, por exemplo, agora vem-me mais na cabeça, e peço desculpa pelo exemplo, mas é o que tenho, situações com mulheres muçulmanas, às vezes. Elas se sentem muito mais à vontade de falar pela questão da língua, ou mesmo de não tratar com um homem, ou são situações específicas que a identidade permite com que a pessoa se abra, fale, tenha confiança, e aquilo que eu dizia do Habermas, aquele entendimento mútuo de que eu vou falar e a pessoa vai compreender-me, sem que eu tenha que ter medo do que ela vai interpretar. Eu acho que existe essa importância, do mesmo jeito que acredito que para questões de mulheres, às vezes falar com uma outra mulher é mais fácil, porque
Por exemplo, se digo que tenho dores porque tenho período, é muito mais fácil uma mulher me compreender do que um homem. É um ponto. Por isso, eu acho que há certas questões de identidade que pesam, isso a favor de que questões de imigrantes não é que devam ser exclusivamente tratadas por associações de imigrantes, mas eu reconheço a força que elas têm. Com relação à Lei Maria da Penha, e eu não percebi se essa questão era para todo o painel ou não, no Brasil, pronto, eu estudei no Brasil, eu sou do Amapá, como disse logo, eu sou da fronteira entre o Suriname e a Guiana Francesa, mas eu fiz a faculdade em Ceará e estagiei, um dos meus estágios foi na Delegacia da Mulher, portanto tratava com a Lei Maria da Penha, e o que dizia era porque no Brasil tornou-se um crime público, por isso se alguém denunciar, o senhor lá vai preso se comprovado. Por isso, aqui também há suas formas, eu vou deixar mais para o Filipe tratar dessa situação, e a questão como as associações se organizam, se há um diálogo com o Estado, nesse caso vou deixar para Joana responder, porque ela que trata mais da questão dos projetos, acho que é melhor. Muito obrigada. Muito obrigada. Relativamente à ajuda, eu creio que a Associação Entre Ajuda também desempenha um bocadinho esse papel. Tem conhecimento que há uma associação que se chama Entre Ajuda e creio que é uma associação não governamental, mas cujo objetivo é precisamente tentar coordenar esforços para evitar duplicações e preencher lacunas. Entre Ajuda. Agora não sei qual dos dois, mas se calhar vamos por ordem, não é? Joana? Ok. Então, pegando aqui na questão relativamente ao papel dos imigrantes na Associação Renovar a Moraria. Como eu disse no início, a Associação foi fundada através de um movimento de moradores, digamos assim, para denunciar também a situação em que se encontrava o bairro. Ou seja, na sua gênese, haviam pessoas que eram imigrantes, eram estrangeiros, outras que não. Portanto, não teve toda essa preocupação inicial. Com o avançar do tempo, com a implementação das atividades, faz-nos todo o sentido trabalhar com e não para os imigrantes e não só, também para a comunidade autóctone, para a restante comunidade que reside, que habita, que trabalha no território da moradia. O que acontece na implementação dos nossos projetos, nós temos sempre essa preocupação em fazer com que estes beneficiários, sejam eles quais forem, tenham um sentimento de pertença aos projetos, ou seja, sejam os próprios beneficiários que identificam essas necessidades com as quais depois nós transformamos em projetos bonitos para que possam ser implementados depois no terreno e, portanto, envolver os beneficiários desde o início no levantamento de necessidades é, sem dúvida, uma das nossas preocupações. Depois, na implementação propriamente dita dos projetos, os beneficiários acabam por ser agentes da mudança que eventualmente possa acontecer e também são convidados a participar e a serem colaboradores da entidade. Nós trabalhamos com muitos imigrantes em vários projetos, no Migrant Tour, mesmo nos últimos projetos que eu referi no Dicionário de Desenvolvimento. Portanto, as pessoas são envolvidas e não são de todo meros receptores de informação. Dentro da nossa equipa também temos estrangeiros a trabalharem connosco, são imigrantes, e sem dúvida que faz todo o sentido, como a Emily referiu há pouco, as pessoas perceberem que dentro daquela casa há pessoas com experiências bastante diferentes. Nós também integramos e temos uma colaboradora também que veio encaminhada de outra organização que nós trabalhamos em parceria, também estrangeira, com uma situação muito específica de vida e que também acaba por aproximar outros beneficiários com as mesmas características. Ou seja, temos essa preocupação e sabemos que isso, sem dúvida, faz toda a diferença no resultado e no impacto que os nossos projetos possam ter. Relativamente ao facto de não sermos associação de imigrantes, é sempre uma questão que nós discutimos muito internamente, mas, e temos essa possibilidade de o ser, não é? Mas não o queremos ser a nível de estatutário, não é? Isto porquê? Porque a associação foi fundada com um determinado objetivo e, efetivamente, nós queremos trabalhar com toda a comunidade da moradia. E, apesar destas fragilidades que a Emily identificou e que nós as reconhecemos, nós corremos esse risco. Isto porque nós queremos que a nossa sala seja multicultural e não estou a dizer com isto que
se tivéssemos a associação se fôssemos a Associação de Imigrantes, não seríamos, porque seríamos de outra forma, mas nós queremos trabalhar mesmo esta questão do bairro, porque é um bairro histórico com, enfim, com bastante desafios, em que o nosso primeiro obstáculo que identificámos é exatamente que a comunidade autóctone tinha uma série de barreiras para a comunidade imigrante, e que tem, e que existem, etc. Portanto, as comunidades convivem entre si, mas falarmos de interculturalidade é outra coisa. Portanto, podemos falar em multiculturalidade. E, portanto, isso é um dos nossos desafios e, portanto, não queremos ter este estatuto de Associação de Imigrantes, apesar de termos consciência das fragilidades que isto também nos traz. Relativamente ali à questão da Amélia, nós trabalhamos, falando muito de território e desculpem-me estar sempre assim a cingir ao território, mas efetivamente é o nosso território de intervenção. A moraria foi alvo de uma intervenção que se chamou PDCM, Plano de Desenvolvimento Comunitário da Moraria, há cerca de 5 anos atrás, e aí foi criada uma rede de parceiros. Foi um processo facilitado pela Câmara Municipal de Lisboa e foi criada uma rede de parceiros que ainda hoje funciona, felizmente, e que exatamente teve essa preocupação, que é neste território, nós temos estas problemáticas identificadas, estes desafios, o que é que cada um de nós faz aqui? E pronto, e foi todo esse processo que já terminou o PDCM também, mas que facilitou aqui a comunicação entre as diversas organizações. Esta rede de parceria que eu falei no final é fundamental no nosso trabalho. Se chega alguém ao Gabinete da Cidadania com questões ligadas por exemplo, às questões da saúde, nós sabemos a quem encaminhar. Se for outro tipo de questões de empregabilidade, nós temos outro parceiro a quem encaminhar. Portanto, nós trabalhamos em rede neste sentido, para não duplicar ações, sem dúvida, mas também porque sabemos o que nós sabemos fazer, temos consciência disso. E não queremos de todo que a Associação Renovar a Moraria agora trabalhe as questões de saúde, as questões do emprego, enfim, não é esse o caminho, até porque há parceiros que o fazem de uma forma muito boa no território. Portanto, é potenciar estas sinergias a nível estatal. Portanto, nós fazemos, acho que mais a nível associativo, ou seja, esta rede funciona melhor, se calhar, do que depois toda a outra relação, que nós também temos, maioritariamente a questão em nível de junta de freguesia ali no território, que também tem os seus desafios, mas pronto, isso também poderia ficar para outra conversa. Só para também fazer aqui uma parte, que as associações de imigrantes, e não só, porque nós não somos e estamos, existe o CMIC, que é um Conselho Municipal de Interculturalidade e Cidadania, que é também promovido pela Câmara Municipal de Lisboa, mas em que estão todas as organizações, ou muitas organizações, quem quiser fazer parte, e onde há uma troca também de experiências e troca de questões. Portanto, é um bom local onde os técnicos discutem e também trocam ali algumas experiências e também a questão do encaminhamento. Nós temos pessoas que são encaminhadas por outras entidades que também prestam serviços a imigrantes, mas que são coisas mais específicas e que sabem que nós conseguimos responder e vice-versa. E pronto, creio que é isso. Obrigada. E por último, Filipe. Obrigado a todos pelas perguntas. Não sei por onde começar. Vamos pelo princípio. Relativamente ao apoderamento das mulheres, porquê? Bem, é o grupo mais vulnerável. Há várias respostas. A primeira é o facto que é o grupo mais vulnerável. 65% da população feminina não tem acesso à educação, não tem acesso a oportunidades de emprego, 34% das mulheres reporta ter sido abusada, dessas 78 é pelo marido ou pelo pai. Portanto, estamos a falar há uma situação de enorme vulnerabilidade. Esse é o primeiro aspecto. O outro aspecto é a capacidade de mobilização das mulheres no meio das comunidades. Portanto, as mulheres geralmente têm um papel, apesar de subalterno ao homem, a maior parte em Timor, há outras sociedades, mas em Timor não é uma sociedade matriarcal e, portanto, os bens passam pelo homem e, portanto, a mulher está numa situação muito vulnerável, mas retém uma grande capacidade de influência junto dos filhos. Os homens muitas vezes não querem saber ou não estão ligados. E, portanto, dessa maneira, em termos de mudança social, o impacto social de conseguir ter uma mulher que mude comportamento, em termos de ciência comportamental, que mude comportamentos, o impacto e a repercussão desse investimento é muito maior do que se estivesse a trabalhar com outras festas. Porque elas, de facto, principalmente num target que é os homens, que é preciso
Não se pode falar de empoderamento das mulheres sem se falar do problema dos homens. Na verdade, estamos aqui, estava a fazer as coisas há bocado, não são, estamos aqui 25 pessoas, estão para aqui 4 homens, assim, para além dos técnicos. Não é? Portanto, não é possível falar da questão do empoderamento das mulheres sem falar da questão dos homens e da educação dos homens. E isso faz através das mulheres, das mães e das irmãs, muitas vezes até mais as irmãs mais velhas. E, portanto, é um grupo por aí que tem um enorme impacto e, portanto, é importante. E depois também há uma questão também, naturalmente, pessoal minha e da Ariana como fundadores que quisemos focar aí por razões pessoais de dedicação e de vermos que era por aí que queríamos também tentar focar, em vez dos jovens estar a focar aí, por exemplo. Relativamente aos erros, são tantos que é mesmo muito difícil. Há erros que se prendem com a parte do empreendedorismo, que tem a ver com, por exemplo, qual é que é a teoria de mudança que se propõe, o que é que exatamente estamos a fazer e para quê. Podem ser um projeto pessoal, porque quando é um projeto pessoal, às vezes a pessoa fica um bocado apaixonada pela sua própria ideia e esquece um bocado que ele tem que servir a alguma coisa. Portanto, também não se consegue fazer a transição. E isso era uma coisa que trabalhámos muito, falhámos muitas vezes, achávamos que estávamos a fazer uma coisa, depois estávamos a fazer outra. Como é que medimos o impacto? Ora bem, achávamos que estávamos a medir o impacto bem, depois percebemos que os dados que estávamos a receber eram todos errados. Lembro de uma vez fazer um projeto de pesca de peixe seco, porque Timor come imenso peixe seco em Timor, mas importa-se tudo da Indonésia. Pronto, é uma longa conversa e, portanto, havia ali uma oportunidade óbvia de reter dinheiro no país. E perguntava aos pescadores, então, mas você vai pescar quantos peixes é que pesca, etc., para fazer uma análise, para conseguir fazer um mercado, para conseguir perceber. E ao domingo também pesca, mas eles costumam ir à igreja ao domingo. Não, rezo no mar, diziam, rezo no mar. Depois, passado 2 meses de implementação, percebi que eles não pescavam coisa acima nenhuma, iam lá 2 vezes por semana, estava a ver se eles davam umas redes e assim umas coisas. Portanto, o que é perfeitamente legítimo do lado deles, se eu fosse do lado deles, estava a fazer a mesma coisa. Mas, de facto, aquelas perguntas não é assim que se percebe o que é que as pessoas querem. Não é de perguntar, tem que ser através de outros mecanismos. Portanto, isso foi um erro. Em termos de policy, estavas também a puxar um bocadinho por esse lado. E ligando àquilo que eu estava a dizer há bocado, uma das coisas que nós percebemos foi que um dos maiores erros, principalmente quando se é empreendedor, mas acho que é igual para qualquer pessoa em qualquer trabalho, é que nós estarmos a pensar qual é que é a nossa proposta de valor para aquilo que são os beneficiários. O que é que nós estamos a dar, não para nós, não para a nossa instituição, mas para o beneficiário, que proposta de valor é que lhes estamos a dar, o que é que eles estão a ganhar com aquilo. E eu acho que muitas vezes, porque isto liga também à questão das culturas serem diferentes, apesar de nós falarmos várias línguas locais, etc., e temos um Estado maioritariamente timorense, a verdade é que eu tinha uma visão. Por exemplo, eu achava que as pessoas queriam ganhar dinheiro. Isto não é verdade. Depende das comunidades. Há comunidades que as pessoas viveram a vida toda sem dinheiro. Agora vai lá este malaica, como se chama aos estrangeiros, agora me dizer que eu preciso de dinheiro. Nunca tive dinheiro, tenho $1, $2, não preciso das coisas daqui. Vivo, sou pobre, dizem que sou pobre, mas sempre fui pobre, foi a pessoa que eu conheci. Vai lá eu explicar esta senhora tem que ganhar dinheiro. Bom, ela vai me mandar passear. Portanto, qual é mas eu achava que não, que eu dizia, vou-lhe dizer como é que vai ganhar dinheiro, que as pessoas vinham a correr. Há mercados que é assim. No Bangladesh, eu tive uma vez com o Yunus, que é o do microcrédito, já houve essa questão, em que eu lhe perguntei, mas você no Bangladesh é só microcrédito, toda a gente é empreendedoras, como é que é isso? É que aqui em Timor isto, pronto, as pessoas não são todas empreendedoras e avessas ao risco, vêm de um conflito enorme, porque não confiam em... Pronto. Eu disse, olha, há 30 anos atrás, o Bangladesh era conhecido como o país dos tecnocratas e dos contabilistas. Portanto, tudo isto é uma questão cultural que se muda e que se trabalha. E, portanto, isso foi um erro muito grande que nós fomos mudando e aprendendo, foi o erro de ter uma visão muito... Também precisa-se disso para se avançar, mas, ao mesmo tempo, é preciso depois ver bem o que é que nós estamos a propor, efetivamente. Pronto. E sobre isto, só para fechar, porque também estamos aqui a falar muito para fechar o ciclo de falar de mulheres, que é os homens. Por exemplo, eu tenho uma visão um bocadinho, não contra os homens, porque sou homem e gosto muito de ser, mas de facto, no contexto comunitário onde a violência é muito grande, aquilo começa a ganhar ali uma certa aversão a certo tipo de personagens que são agressivos. E eu depois tive que perceber, para já que isto não era contra mim, portanto, fazer uma distinção entre aquilo que eu, Filipe, estou a fazer e aquilo que é o trabalho. Portanto, separar o que os ingleses chamam de self-enroll. Pronto, isso é uma parte muito importante. Foi um erro também. Foi-se aprender. E eu até perceber que estas mulheres não querem ser a mulher europeia.
ou a mulher americana, ou a mulher brasileira. Elas, naquele momento, só querem aquela senhora que eu tenho à minha frente, tem 3 ou 4 filhos, ou 7 ou 8, e tem 40 anos. O que ela quer é que ter ali um rendimento que lhe permita comprar umas coisas, não estar a sofrer violência ou abusos da família, porque não é só o marido, é a família também, a família do marido, e essa é a visão que ela tem. Eu posso lhe trazer uma visão um bocadinho diferente, mas aquilo que eu gostava que ela fosse, não é aquilo que ela quer ser. E para ela ser aquilo que ela quer ser, que é estar integrada na comunidade, porque isto depois liga a outras questões da justiça formal, que é a sua questão, que é, elas não querem ficar banidas daquilo que é a comunidade de origem. Eu também não queria que a minha família me banisse. E ficasse completamente, não poder entrar em Portugal, ou não poder entrar em Lisboa. E, portanto, elas têm... Eu tenho que conseguir trabalhar com os homens que lá estão, tenho que os integrar nos projetos e tenho que fazer com que eles vejam o empoderamento económico da mulher, não como uma coisa contra eles, que é o que eles veem, e depois começam a boicotar, e nisso se tornam mais violentos, mas como uma coisa que eles vão ganhar. E isso foi um erro de início que nós fizemos e que mudámos, tanto que nós demos formação ou capacitação para 800 mulheres e ultimamente, nos últimos 2 anos mudámos e já demos a 500 homens também, que é integrar, ter uma visão numa mulher que vive em comunidade, ter uma visão que não se pode, como uma mulher moderna, focar individual, mas ela está numa teia que é ali que vive e, portanto, nós temos que apoiar no nível comunitário. Esse foi um grande erro. Relativamente à questão que me perguntou, que é uma questão técnica, mas eu posso dizer que é público. É um crime público, portanto, significa que não dá pendente de queixa. O problema que acontece é que a polícia não registra. Portanto, há 2 sistemas de justiça, como é normal em vários países do mundo, que Timor tem 16 anos, nem isso, quase, e, portanto, aquilo é um sistema de direito um bocadinho ainda a fingir, em que existe um sistema formal que está a ser implementado e é um sistema tradicional que existe por baixo. E as pessoas respondem ao sistema tradicional que existe por baixo. E só em muitos casos, muitos especiais, é que vão para o outro. Se forem para o sistema, e se o polícia registar, porque muitas vezes não registra, não é? E, portanto, o sistema não aciona, a mulher fica presa nessa situação, só fugindo mesmo, só ir mesmo fugindo para a capital. Mas o sistema formal funciona, mas depois a realidade do terreno é outra coisa. Depois, estou a tentar acelerar para não tirar muito tempo, mas depois havia a proposta a questão de como é que se avança, não é? Como é que se fala com as pessoas sem estar a ser... a primeira coisa é ter uma proposta de valor. E, portanto, ter uma proposta de valor na perspectiva do utilizador. E nós estamos agora no mundo das tecnologias em que está-se a falar user-centric isto, user-centric aquilo, é na perspectiva de uma pessoa que está na comunidade que ganha 5 ou 20 ou 30 dólares por mês, que faz isto, qual é a proposta que eu lhe estou a dar? Pronto. Isso é a primeira tentar definir isso. Depois ouvir muito. Foi um erro também. A pessoa está cheia de energia, quer fazer coisas, não ouve. Ouvir mais. E depois estamos a fazer muitas coisas cada vez mais por liderança pelo exemplo. Por exemplo, temos um centro em Ataúr, que é uma ilha muito bonita à frente de Dili, que criámos, que é um centro grande, a ilha é enorme, que tem patos, tem moringas, tem uma série de produtos, etc. E o que acontece é que temos pessoas a vir de comunidades dessa ilha, que são 8 mil pessoas, e também do país, de vários sítios, a ver. E as comunidades são pessoas, geralmente, apesar de não serem geralmente formalmente educadas, são pessoas muito inteligentes e com uma enorme capacidade de negociação. Acho que aprendi mais lá do que qualquer faculdade de Direito ou Sociedade de Advogados, em termos de negociação. São muito boas, mas precisam de ver para querer. O agricultor precisa de ver para querer, o pescador precisa de ver para querer, o resto não vai na conversa. E, portanto, eles vão e vêm, e depois eles é que vão ter connosco. Tem sido cada vez mais essa lógica. E não é impositiva, até porque a nossa lógica é essa: nós não damos bens, nós não damos redes, nós não damos nada. Fazemos uma parceria. Portanto, quem quer, quem não quer, nós cortamos logo. Nós não temos uma visão de caridade de que, vá lá, esta comunidade tem que ser, já várias vezes que cortei comunidades do princípio, porque andavam nem a enrolar, e, portanto, se há uma comunidade que está a enrolar, há outra que não está a beneficiar. E, portanto, eles percebem, começam a trabalhar connosco passar vários anos, porque nós temos essa mentalidade e, portanto, depois também atrai pessoas que querem mesmo fazer coisas. A última pergunta é microcrédito, não é? E microempresas. Microempresas são coisas que produzem 20, 30 dólares por mês, 40 dólares. Mas são negócios. O que eu estava a criticar do microcrédito é que o microcrédito, no princípio, em 2005, 2006, especialmente a partir do IUD, ganhou o Prémio Nobel, foi visto como uma grande panaceia do desenvolvimento internacional. De repente, resolve os problemas todos. Que uma grande população empobrecida ter acesso a serviços bancários, nomeadamente ao crédito, ia mudar tudo. E a verdade é que tem um grande impacto, porque muitas vezes as pessoas não evoluem nos seus negócios
porque não têm dinheiro para comprar uma máquina maior ou fazer um upgrade ou comprar um trator. Isso é verdade, mas o problema é que o microcrédito, como está, tem taxas de juros na ordem dos 20%, 30%, e às vezes até mais, porque há uma série de organizações que são tubarões, que andam nos países de desenvolvimento, e o Brasil é um caso desses, em que cobram 40% e 50%, porque as pessoas não sabem calcular juros, elas acham que estão a pagar a mesma coisa, não lhes dão formação. Portanto, isso é uma fraude. E o que aconteceu foi que essas começou a dar microcrédito, por o dinheiro e injetar dinheiro, mas o que as pessoas precisam é de um plano de negócios, porque o que elas estavam a usar era usar o crédito, também como foi o crédito aqui também na Europa e nos Estados Unidos, para comprar consumo, produtos de consumo, uma roupa, isto e aquilo, e portanto aquilo não é produtivo, e portanto andam a trabalhar anos e anos e anos para pagar uma dívida que nunca mais se salva, porque não. E portanto eu acho que o microcrédito deve ser uma das ferramentas que se usa em desenvolvimento em determinadas situações, quando faz sentido, mas não é uma aspirina, não é magic bullet que salva tudo que era com humanos. Assim como também o micronegócios, e tudo isto do empoderamento económico, não é magic bullet nenhum, porque se as pessoas não tiverem de saúde, se as pessoas não tiverem educação, se não tiverem acesso a medicamentos, elas também não vão trabalhar e não se trazem produtos para nós podermos vender. Portanto, isto é tudo holístico. Mas, pronto, tentei ser o mais sucinto possível. Muito obrigada. Entretanto, já nos espraiámos aqui no tempo, mas acho que ninguém nos leva a mal. Agora sim temos que terminar para dar lugar aqui ao encerramento desta excelente iniciativa. Muito obrigada e vamos então. Mais uma vez, um último obrigado aos membros deste painel, obrigado pela vossa participação. E agora, para dar início à sessão de encerramento, convido a doutora Sandra Magalhães, diplomata e diretora de Serviços de Cooperação Bilateral de Camões, Instituto da Cooperação e da Aliança.